no passado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a Deus agradou moê-lo, ele levou as nossas iniquidades, ele era desprezado. Ele contou toda a história que aconteceria com Jesus no passado, de tão certa que era a revelação, de tão verdadeira que a revelação era. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pelo seu plano, porque Deus é justo. E é justamente a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, que muitos não entendem, que devem temer. E muita gente faz coisas que não devia e depois diz: Deus é fiel. E não entende o que está dizendo, porque Deus é fiel, verdadeiramente. E um Deus fiel recompensará tudo fielmente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Um Deus fiel cumprirá cada promessa fielmente. Glória a Deus por isso. O Deus fiel dará a cada um conforme as suas obras, como prometeu fielmente. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas muitos têm essa frase: Deus é fiel, como um refúgio, como um lugar para se esconder de tudo que faz, de tudo que passa, de tudo que vive. E seria perfeito esconder-se realmente em Deus é fiel. Mas como está a sua vida? Como está a sua fidelidade? Oremos ao Senhor agora. Agradecemos a Deus por esta palavra. Peçamos ao Espírito Santo que a imprima no nosso coração com tinta indelével, com tinta eterna. Aleluia. Ore ao Senhor. Ore com sabedoria. Glória a Deus. Use a sua mente, todo o seu intelecto para orar a Deus. E quando você não conseguir mais, peça o Espírito Santo para te ajudar e diga: Espírito Santo, acabou. Eu só vou até aqui, as minhas palavras não dão mais, eu estou perdido, eu não consigo mais falar com Deus. E Ele te ajuda e Ele entende qual é a mente de Deus, o que Deus quer para você, e lhe ajuda a orar com perfeição. Amado Deus, querido Senhor maravilhoso, é sempre bom agradecermos pela Tua palavra. Deus, eu te agradeço pela congregação que está aqui. Eu te agradeço por cada irmão em particular. Te agradeço, Senhor, porque muitos deles têm estado comigo, têm visto, Senhor, como eu trato a Tua palavra, como amo a Tua palavra, e eu sei que têm aprendido a amá-la e a ser grato a Ti por ela. Tem tratado-a com carinho, com reverência, e tem sido verdadeiramente participante desta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque nos deste a Tua revelação. Eu te agradeço, Senhor, porque nos deste o conhecimento, e através dele deste-nos a liberdade, Senhor. Obrigado, Pai, porque tem sido verdadeiramente fiel, porque tem sido maravilhosamente amoroso conosco, e tens mantido as Tuas promessas de pé. Tu és o Deus, não há outro como Tu. Tu és único, incomparável, ó Deus. E eu te agradeço por tudo e te peço: imprime a Tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa lembrança, na nossa visão, e que possamos, ó Deus, estar firmados nela, porque daqui ninguém poderá nos demover e nada poderá nos abalar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Amados, é bom estarmos na presença do Senhor, é bom estarmos na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, às vezes nós queremos sentir a presença de Deus, mas um dia eu estava em um culto e Deus me mandou dizer isso. E não estava mandando agora, mas eu me lembrei, quem sabe? Aí os irmãos ficam pedindo: Senhor, eu quero sentir a Tua presença, faz eu sentir a Tua presença. E fazem essa oração em oculto, em secreto, e às vezes gritam mesmo. E Deus me mandou dizer que também queria sentir a presença dele. O que eles estavam fazendo para que Deus sentisse a presença dele? Deus está vendo você, Ele sabe que você está aqui, assim como você também deve ter certeza de que Ele prometeu que estaria todos os dias. Agora, o problema do ser humano é que ele quer sentir. Ele quer sentir alguma coisa. É por isso que muitos entram no álcool, nas drogas, na vida de prostituição, porque o ser humano quer sentir, não é?
E com Deus também é assim. Nós queremos sentir a presença de Deus. Isso é errado? Não, não é errado querer sentir a presença do teu Deus, porque afinal de contas as imagens e esculturas jamais te farão sentir alguma coisa, só tristeza, decepção e angústia e ser enganado. Mas Deus sim te fará sentir a doce presença. Agora, quem vai fazer Deus conhecer a sua presença hoje? Com glória e aleluia e declarações de amor e uma adoração verdadeira. É isso que Ele quer. Faça Deus sentir a sua presença hoje. Aleluia. Vamos ouvir o primeiro hino. Muito bem o que aconteceu com Jesus. Acho que os irmãos já devem ter visto, né? Como ele foi esfoteado, as pontas do chicote tinham, segundo dizem, ossos de metal e esse tipo de coisa. E as tiras de carne das suas costas caíram. Ele foi arrastando uma cruz até o Calvário. Ele ficou feio, muito feio, desfigurado. Talvez teve costelas quebradas, eu não sei, mas ele suportou firme. Ele aguentou o peso daquela cruz e carregou por mim e por você. E às vezes nós olhamos para isso, nos emocionamos, choramos porque Jesus morreu. Nos entristecemos no íntimo da nossa alma porque Jesus morreu. Isso é normal, é compreensível. Mas, enquanto tudo aquilo acontecia, Jesus estava tomando as nossas dores. Jesus estava tomando as nossas enfermidades. Note que a palavra de Deus nos diz que Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, para Ele tomou isso. Naquele dia, Jesus nos libertou de toda a enfermidade. O sofrimento de Jesus na crucificação, não exatamente na cruz, porque no processo inteiro em que ele foi pego, em que ele foi açoitado, em que ele foi humilhado, cuspido, julgado como um malfeitor sem o ser, ele foi julgado no nosso lugar. E agora, amados, eu quero trazer a mensagem real do que aconteceu naquele dia. Ele levou sobre si as nossas dores e tomou as nossas enfermidades. E o versículo mais à frente diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Filho de Deus enfermou por nós. Essa parte é muito vista, é muito conhecida e nós nos emocionamos com isso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E eu quero dizer para você que pecado e iniquidade não são duas palavras sinônimas. São palavras que designam coisas erradas, mas que não são sinônimas. Assim como quando a gente fala de oração e súplica, muita gente pensa que orar e suplicar, Deus está usando a mesma palavra, falando a mesma coisa, é só para ter mais uma palavra na Bíblia. Não é. Transgressão e iniquidade também é a mesma coisa. Pecado, transgressão e iniquidade não são sinônimos. Não são. E aí depois eu quero que a irmã Açaí fale um pouco sobre iniquidade. Mas eu quero dizer para você que iniquidade é aquela coisa permitida, aquela coisa que o governo permite, às vezes vira lei, e todo mundo faz, e muitas vezes nas igrejas os irmãos fazem, as irmãs fazem, ninguém diz nada, mas é iniquidade. E Jesus levou sobre si as nossas iniquidades para quê? Para que eu não tenha mais práticas iníquas em mim. Jesus levou os meus pecados e os seus pecados sobre si, para que nem eu nem você tenhamos mais pecados em nós. Ele tirou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Ele tirou e colocou em algum lugar. E sabe, ele disse que lançaria nas suas costas. Está escrito. E foi ali justamente onde ele foi castigado. Ele foi açoitado nas costas, onde estavam as nossas iniquidades.
As suas costas foram moídas, foram rasgadas, foram dilaceradas, foram desfiguradas. A sua carne desprendeu dos ossos por causa do meu e do seu pecado. E eu digo glória a Deus por isso, aleluia. E por causa das suas pisaduras fomos sarados. Olha, irmãos, o termo está no passado. Fomos sarados. Se você ainda tem alguma enfermidade na sua vida, não aceite de forma nenhuma, porque isso não é para você, não é para a sua vida. É uma guerra, sim, porque Satanás ainda quer ter território. Um pouco antes de Jesus morrer, no Evangelho de João, ele disse para os discípulos: o príncipe deste mundo é julgado agora e daqui a pouco será expulso. Aleluia. Você já leu isso na palavra de Deus? Que Jesus expulsou o príncipe deste mundo, que era Satanás. Ele o expulsou. Aleluia. Porém, muitas pessoas o estão chamando de volta e ele vem. Estão fazendo pactos com ele e ele vem. E você talvez não o chama, mas ele é o opressor, o enganador, o mentiroso por natureza. E ele quer lhe oprimir e quer colocar enfermidade sobre você. Diga para ele simplesmente que Jesus já levou. Diga para ele simplesmente que ele não tem direito nenhum, porque você tem um dono. Aleluia. Você foi comprado por Jesus. Sabe, irmãos, conhecer alguma coisa e crer, ter fé, é muito diferente. São passos muito largos, é muito distante. Mas sabe como se adquire a fé nestas coisas? É lendo e lendo e lendo e tomando posse do que está escrito. Tomando posse do que está escrito. Porque enquanto você lê, está escrito que esta palavra é alimento. Você vai comendo. E isto vai fazer parte do seu corpo, não desta carne aqui, mas vai fazer parte do seu corpo espiritual, porque nós nascemos de novo para uma vida espiritual, e o alimento desta vida espiritual para que cresça bem forte e saudável é a palavra de Deus. E aí você lê isso: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas elas continuam. Mas você lê de novo, e lê mais uma vez, e a sua fé vai nascendo, vai sendo fortalecida, ou vai crescendo, e aí, através da fé, tudo acontece, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Deus, aleluia. E ele foi sepultado depois de tudo isso. Aleluia. E como eu disse, Deus tem uma palavra para nós. Ele se submeteu à morte. O maior inimigo de nós todos é a morte. É a arma de Satanás. É a morte. O aguilhão que fere as nações, que atemoriza os homens, é a morte. E Jesus passou por isso por nós. O Eterno não tinha que se submeter a isso, mas ele passou por lá. Para quê? Para que eu não precisasse morrer. Para que você não precisasse morrer. A morte não tem mais domínio sobre nós. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Essa é a parte da história mais importante. Todo o restante é importante, mas sem a ressurreição de Jesus estaríamos perdidos. Ele poderia ter sofrido por anos aquela mesma dor, aquela mesma angústia. Ele poderia ter passado 30 anos pregado na cruz, ou ainda está no sepulcro. Tudo estaria perdido. Mas ao terceiro dia, um anjo desceu do céu, está escrito em Mateus, e causou um terremoto ali naquele lugar. A porta do sepulcro quebrou e se abriu, e as cadeias da morte se romperam, e ele ressuscitou, e está vivo hoje, aleluia. E através disso eu quero lhe dizer, amados, se você está esperando a glória, ela vai chegar. Com certeza vai chegar a glória na sua vida. A gloriosa manhã da ressurreição está chegando. Avise para Satanás que o domingo vem aí. Aleluia! Dê glória a Deus, porque a vitória da ressurreição é sua vitória. Jesus ressuscitou por você. Lembre-se, porém, não há vitória sem morte.
não há como ressuscitar sem passar pela morte. Não há como vencer sem passar pela luta. Não há como ser aliviado sem passar pela fadiga, pelo cansaço, pelo desespero, até chegar na bonança, na graça, na vida. Aleluia. Talvez você esteja no meio do seu sofrimento, mas como Jesus ressuscitou, como brilhou uma nova manhã para ele, e ele ressuscitou glorioso, eu trago novas para você. O seu domingo vai chegar. A hora da sua ressurreição vai chegar. E o anjo descerá e provocará um terremoto que colocará todas as coisas no lugar. Porque os terremotos de Deus não bagunçam nada. Os terremotos de Deus consertam as coisas. Aleluia! E Deus disse lá em Ageu, ainda mais uma vez, e eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Aleluia! Glória a Deus! Está vindo um terremoto para anunciar a sua vitória. Está vindo um terremoto para anunciar para Satanás que ele perdeu. E para anunciar para a morte que as suas cadeias já são quebradas, são frágeis e não podem prender aquele que está em Cristo. Aleluia. Ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, aleluia, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Foi um penoso trabalho. Jesus derramou a sua alma na morte. Eu quero explicar para vocês algo acerca do corpo humano. Nós somos feitos de 3 elementos. Os irmãos devem lembrar. Eu nunca falei sobre isso no púlpito, mas já falamos em alguns estudos bíblicos e eu acho que agora é a hora. Nós somos feitos de 3 elementos. Nós fomos feitos de barro, água e ar. Dá para entender isso pelas Escrituras. No Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Juntaram-se os 3, Pai, o Filho e o Espírito, e começaram a fazer o homem de quê? De barro, do pó da terra. E se molda barro sem água? De forma nenhuma. Pegue o barro e comece a quebrar aquilo e você vai ver que vai virar um pó tão fino. Vai entrar no seu nariz, vai lhe dar alergia, vai fazer você ficar gripado. E Deus não ia correr esse risco, né? Glória a Deus por isso. Amados, Ele molhou o barro e moldou-nos. Fez o primeiro homem. E o ar, onde está nesse negócio? Soprou Deus nas narinas do homem e lhe deu o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, está escrito na palavra de Deus que a alma é líquida. O sangue, todavia, tu não comerás, porque o sangue é a alma. O sangue é a vida. Glória a Deus por isso. Então, neste entendimento bíblico, e não é brincadeira e eu não inventei, a alma é líquida. A alma é o seu sangue. Portanto, Jesus derramou a sua alma na morte. E aliás, pela alma de Jesus derramada, Ele salvou a sua alma de padecer aquele derramamento, aquela morte, aquele esvaziamento que Ele fez de si mesmo. Agora você não precisa mais passar por ele. Porém, há um 4º elemento. Na natureza temos estes 4 elementos. O fogo. E você vai ter que passar pelo fogo. Na leitura que lemos em alguns cultos anteriores, ou no último culto, eu não sei, Deus disse para nós olharmos muito bem como construímos sobre o fundamento de Jesus. Porque a obra de cada um será provada pelo fogo. Naquele dia de Deus, o fogo declarará qual seja a obra de cada um. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque ainda temos um elemento para passar por ele. E do que você tiver feito, de qual for a sua obra, será revelado a sua durabilidade naquele dia do fogo. E aqueles que não passarem para lá, que não suportarem o fogo de Deus por serem palha, madeira, feno, será difícil. Nós temos que passar por isso. E afinal de contas, mesmo para aqueles que não servem a Deus, há um fogo preparado. E os irmãos sabem qual é. Deus disse que no dia da grande festa,
Ele convidou os fazendeiros, os ricos, os importantes, e cada um deu uma desculpa e disse que não ia para aquela festa do seu filho, para as bodas do seu filho. E aí ele disse para os servos: então vão pelos guetos, pelas ruas, pelas bocas de fumo, vão pelos prostíbulos e tragam todos que vocês encontrarem, encham o salão, a festa tem que estar cheia. E eles foram, e trouxeram cegos, mancos, aleijados, pobres, mendigos, e o rei tinha preparado uma roupa para cada um, uma veste nupcial. Está escrito que em determinada hora da festa o rei saiu para dar uma olhada no salão e viu um que estava sem roupa nupcial. Ele chegou perto dele e disse: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E está escrito que o homem não respondeu nada. Ele chamou os servos e disse: atai-o de mãos e pés e lançai nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Há um fogo reservado para cada um de nós. Saiba disso. Você é água, é ar, é terra e vai passar pelo fogo. Glória a Deus por isso. Eu não sei o que essa mensagem acrescentará na sua vida, mas eu sei que lhe dará no que pensar. Pense nisso. Pense na perfeição de Deus. E Jesus derramou a sua alma na morte pela nossa alma, porque somente o sacrifício da alma poderia salvar almas. Era uma substituição. Deus sempre substitui uma flor por uma flor. Quando você perdeu o marido, ou quando ele foi infiel, Deus não vai te dar outra coisa em lugar de marido. E nem você aceitaria, não é? Deus vai substituir por um bem melhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando você perder alguma coisa e quiser a restituição, ela ainda tem que ser acrescida de 1/5. Não é, Marcelo? E diz a Bíblia que quando o ladrão roubar e for pego, a coisa que ele roubou tem que ser devolvida e tem que ser acrescida. Glória a Deus por isso. Aquilo que o inimigo tirou de você, Deus já o encontrou. Deus o achou hoje e Ele vai ter que devolver a você acrescido. Ele não vai lhe dar a mesma coisa velha, estragada, usada, não. Deus vai tratar com ele e Ele vai ter que te devolver um novo e mais valioso. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Esta mensagem de vitória é para você hoje. E eu vou parar por aqui nesta mensagem porque tem muita gente para falar hoje. Glória a Deus.